Oi, galera! Hoje nós vamos falar sobre logaritmos. Algumas aplicações do logaritmos é em cálculo de intensidade sonora e algumas aplicações financeiras. Sendo A e B números reais positivos, chama-se logaritmo de B na base A o expoente em que A deve ser elevado de modo que a potência obtida de base A seja igual a B. Como assim? Então, eu tenho que o A é a minha base. O B será o meu logaritmo. E o x será a potência que a base será elevada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A elevado a x, que vai ser igual a B. Sendo que o A ele tem que ser maior do que zero, mas ele tem que ser diferente de 1. E B sempre terá que ser maior do que zero. Como consequência da definição, nós vamos ter que o log de 1 na base A vai ser igual a zero. Por quê? Porque A elevado a zero, todo número elevado a zero vai ser igual a 1. O log de A na base A vai ser igual a 1. Veja por quê. A elevado a 1 vai ser igual a A. Então, nós temos a igualdade. O log de A elevado a N de base A vai ser igual a N. Veja por quê. A elevado a N vai ser igual a A elevado a N. Agora, nós temos o A elevado ao logaritmo de B na base A, que vai ser sempre igual a B. Nesse caso, sempre que eu tenho um log sendo uma potência, ele vai ser sempre o resultado, o B, que é, no caso, o logaritmo. O log de B na base A vai ser igual ao log de C na base A. Então, observe, eu tenho as bases que são iguais, então os logaritmos serão iguais. No caso, será B igual a C. Como aplicar a condição de existência de um logaritmo? Veja bem, para ter um logaritmo, o meu B tem que ser maior do que zero, o meu A tem que ser maior do que zero, mas o A também tem que ser diferente de 1. Então, observe o exemplo. Logaritmo de 5 menos x na base 2, eu quero saber qual é a condição para que ele exista. Então, observe, quem é o B? O meu B é 5 menos x, e ele tem que ser maior do que zero. Então, eu resolvo a equação normal, passo x do outro lado, porque ele é negativo, então eu tenho que 5 tem que ser maior do que x. Então, para que ele exista, o meu conjunto de solução tem que pertencer aos reais, tal que o x tem que ser menor do que 5. Agora, veja outro exemplo. Logaritmo de 8 na base x menos 3. Bom, o meu A vai ter que ser maior do que zero, mas, porém, ele tem que ser diferente de 1. Então, eu vou fazer as duas condições de existência. X menos 3 maior do que zero, logo o x tem que ser maior que 3. E o x menos 3 tem que ser diferente de 1. Então, o meu x vai ser diferente de 4. Para que esse logaritmo exista, então, o meu conjunto de solução vai ter que ser x pertencente aos reais, tal que o x maior do que 3 e x diferente de 4. Vamos ver algumas aplicações de logaritmo. Vamos para o primeiro. O valor do log de 32 na base 1/4. Então, eu vou pegar esse logaritmo e igualar a x. E vou fazer o processo de resolução na forma de potência. Então, 1/4 elevado a x vai ter que ser igual a 32. Lembre que eu tenho que resolver a potência fazendo com que as bases fiquem iguais. Então, 1/4 é a mesma coisa que 1/2 elevado ao quadrado. Porém, eu posso inverter para que ele fique 2. Então, eu inverto 1/4, ou no caso, 1/2 elevado ao quadrado, ele vai ficar 2 elevado a menos 2, vezes o x que já está aqui. Então, 2 elevado a menos 2x. O 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta na forma fatorada. Agora, eu tenho as bases iguais, eu posso simplificar, como a gente viu na função exponencial, e eu vou ter que 2x vai ser igual a 5. Então, o x vai ser igual a menos 5/2. Veja o próximo exemplo. O log de
π elevado a 1000 de base π é igual a quanto? Bom, igualamos a x e vamos fazer o processo do logaritmo. Π elevado a x vai ter que ser igual a π elevado a 1000. Bases iguais, cortamos o π, então eu tenho que x é igual a 1000, ou x é igual a 10 elevado ao cubo. O logaritmo de 4/5 na base 0,8 é quanto? Bem, primeiro vamos colocar na forma de logaritmo. Se a base é 0,8, então ela vai ficar nessa parte, e o logaritmo é 4/5. Agora vamos fazer o processo do logaritmo. 0,8 elevado a x vai ser igual a 4/5. Lembre que 4/5 é a mesma coisa que 0,8. As bases são iguais, lembra que em cima desse 0,8 eu tenho 1. Cortamos, então o x vai ser igual a 1. Próximo exemplo. Determinar o valor de 2 elevado a 3 mais log de 8 na base 2. Bem, primeiramente, vamos lembrar que a soma é uma das propriedades da potência, que é a multiplicação. Então, vamos transformar nisso. Então, ele vai ficar 2 elevado ao cubo, que multiplica 2 elevado ao log de 8 na base 2. O 2 elevado ao cubo é igual a 8. Lembra de uma das condições da definição? Que quando eu tenho uma potência de logaritmo, essa potência vai ser igual ao log, que é 8. Então, 2 elevado ao log de 8 na base 2 vai ser igual a 8. E 8 vezes 8 é igual a 64.